Olá, povo amado, abençoado, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aleluia. Hoje também eu vou falar a data, vou falar o dia, hoje, dia 25 de dezembro, aleluia, Natal, então é Natal. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? Essa data foi escolhida para comemorar o nascimento de Jesus. Muitas pessoas levam para o outro lado, né? Parte comercial e tudo mais. Mas ela é específica para isso. Se Jesus não tivesse nascido, o que seria de nós? Não seríamos nada e ninguém, os nossos pecados não poderiam ser perdoados, não teríamos direito a morar no céu. Que bom que o Senhor Deus nos deu o seu Filho, né? Entregou o seu Filho. A gente fala de Natal, de nascimento de Jesus, mas Jesus, ele teve um propósito. Por que ele veio? Por que ele teve que vir a esse mundo, né? Porque o ser humano, desde que a Terra foi formada, que o ser humano dá um jeitinho de se perder, né? De se contaminar. Aleluia, glória a Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, como ele é o Criador, ele é o nosso Criador, o nosso Pai. Nosso espírito veio dele e vai voltar para ele. Então ele teve misericórdia e ele nos deu o seu filho de presente. Muitos aceitaram, muitos aceitam, muitos adoram e outros não. Mas o livre-arbítrio está aí para isso, né? Mas, sem delongas, a palavra do Senhor hoje ela se encontra em 2 Pedro, perdão, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, tá ok? Se alguém quiser abrir a Bíblia para acompanhar aí com a gente essa leitura, que é forte. Uma leitura forte, mas abençoada da parte do Senhor Jesus para os nossos corações. Amém? Mas antes disso, deixa o seu like aí no nosso vídeo, galerinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você não ficar de fora dos nossos vídeos, tá bom? Deixa um comentário aí pra gente, tá? Compartilha esse vídeo nas redes sociais, compartilha aí com seus amigos e vamos espalhar a palavra do Senhor. Vamos espalhar a reflexão, né, da palavra do Senhor. Amém? Então vamos à palavra do Senhor, povo amado, que diz assim, prestem atenção. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia e glória a Deus. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas hoje é Natal, é nascimento de Jesus, é alegria, amor, é felicidade, é paz. Vai falar de quando ele foi morto, crucificado. Mas é aí que está o segredo, meus amores. Para que Jesus nasceu? Por que ele veio a esse mundo? Deus falou assim, poxa, lá embaixo está muito enjoado. Meu filho, desce lá, faz uma visitinha lá, ensina esse povo alguma coisa, depois você morre e sobe. Não, não foi assim, meus lindos, né? Houve a necessidade, sabe por quê? Porque o preço pelas nossas vidas foi preço de sangue. Jesus teve que pagar, teve que derramar o próprio sangue por nós. Porque o ser humano já estava corrompido, já estava acabado, destruído, sabe? E aí, o que fazer? E essa foi a solução. Foi o que Deus fez por nós. Ele entregou o seu único filho, o único unigênito. E a morte de Jesus não foi uma simples morte. Para quem conhece, sabe
que nenhum ser humano normal aguentaria sofrer tudo que Jesus sofreu até morrer naquela cruz. Nenhum ser humano aguentaria. Ele aguentou por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. A coroa de espinhos que foi enterrada na cabeça dele. Os espinhos tinham 13 centímetros. Sabe? Quando ele apanhava de chicote, quando ele caminhava com a cruz, o chicote tinha na ponta pedacinhos de ossos ou pregos. E cada vez que batiam nas costas dele, batia e puxava. E as carnes deles eram rasgadas. Alguns dizem que os rins dele estavam à mostra. Aqueles cravos que foram enterrados nas mãos, nos pés. Gente, se a gente parar para analisar, para pensar um pouquinho sobre o que ele passou, dói. Dói demais. E eu tô sempre pedindo perdão a ele por isso que ele teve que passar. Porque foi por mim. Foi para me salvar. Foi por você. Foi para te salvar. E se Jesus nasceu, e se ele veio a esse mundo, ele veio com esse propósito. Com o propósito de salvação de almas. Com o propósito de libertação de vidas. Com o propósito de anular pecados. E de dar vida e vida em abundância. Então o que você está fazendo aí perdido ainda? Por que você não se decidiu? Aleluia. E você que já se decidiu está andando errado por quê? A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar. Tudo que ele passou naquele caminho, tudo que ele passou, sofrendo até morrer, não foi por acaso, não foi à toa, foi por mim, foi por você. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor fez por nós. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Aleluia! Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus não tinha pecado. Mas naquele momento da cruz, Ele absorveu todos os pecados da humanidade. E é por isso que ele morreu. Porque quem não tem pecado não morre. A carne só morre porque tem pecado. E naquele momento, Deus precisou se afastar dele. Porque Deus e pecado não andam juntos. Mas como ele era Deus, ele é Deus, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele pegou, ele se apossou da chave do inferno. É ele que tem a chave de lá. É ele que manda na vida e na morte. Aleluia. E ele fez isso para que tivéssemos vidas, para que pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fossem sarados. Nós somos sarados, curados, livres, libertos, transformados pelas feridas de Jesus naquela cruz. Então, se hoje é Natal, hoje é nascimento, é alegria, Jesus nasceu. Um dia Jesus nasceu, mas um dia ele morreu. Por nós, não se esqueçam disso. O sacrifício dele naquela cruz foi por mim e por você. Para que nós voltássemos a ele. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que houvesse salvação de almas. Para que houvesse transformação de vidas. Mas a escolha é minha e é sua.
Você quer ser transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro vivo? Você quer amar, adorar, servir, ser grato a esse Deus maravilhoso? Foi Ele quem te deu a vida. Foi Ele. Não seja ingrato. Pelo contrário, agradeça. Agradeça a Jesus todos os dias pela oportunidade que Ele tem te dado. E se você ainda não voltou para Jesus, se você ainda não aceitou Ele como seu único Salvador, hoje é o dia, é a hora, é agora. Vem para Jesus. Basta levantar a mão e falar e profetizar, proferir com seus lábios. Eu, falo o seu nome, te aceito, Jesus, como meu único suficiente Salvador. Entra na minha vida e transforma tudo, porque eu quero, eu desejo, eu almejo. E aí verás as maravilhas que o Senhor fará na tua vida. Amém? E por aqui eu fico e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.